Olá, minha gente. Hoje começa mais um podcast. Estamos dessa vez com o episódio número 17 do Magnetismo. Já vamos com o número 17. E quero apresentar os nossos convidados de hoje. Luiz Rocha, muito obrigado por participar de mais de um podcast. Prazer é todo meu, Edson. Daniel Moretti, muito obrigado por participar de mais um podcast. Obrigado pelo convite. Ionara Rocha, muito obrigado por sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. E temos convidados especiais, que é Andréia Guinâncio, do Brasil. O esposo dela também, o Cleves Silva. Muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada. E gostaria de passar logo a palavra para a Ionara, né, Ionara? Para você já ir apresentando eles e fazendo as nossas perguntas. Isso, obrigada, Edson. Bom, nós temos aqui conosco hoje, diretamente de Goiânia, né, Brasil, a Andréia, como o Edson anunciou, e o Cleves. E a gente, então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o magnetismo na série que nós estamos fazendo. E aí vamos juntar a experiência para o Cleves e André falar um pouquinho da gente, um pouquinho para a gente do trabalho que está sendo feito. Vocês abriram uma casa nova, não é isso, Andréia? Sim, ela tem 4 meses. 4 meses. Como é o nome da casa? Isso, nós chamamos de FEC, Fraternidade Espírita Casa do Caminho. Ótimo. E você, pelo que a gente sabe, a história mais uma vez se repetiu com você, né? Que são os problemas que as pessoas que trabalham no magnetismo têm dentro da casa espírita. E aí, se você puder falar rapidamente da gente, da sua história. Sim, quando começamos a trabalhar com o magnetismo, a gente não imagina com que as pessoas gastam tanta energia, em vez de para o bem, usar com o magnetismo, e acabam nos interferindo. E essa interferência é tão severa, tão grave, que faz com que você perca o teu potencial para aquele trabalho. Então tem um certo momento que você decide não gastar essa energia numa luta. Dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita, dentro, você trabalhando, utilizando essa energia para o bem, mas você gasta uma energia intensa nessas colocações infelizes. Então tem uma hora que nós precisamos tomar uma atitude, direcionar o potencial mesmo do que você quer e tomar outro direcionamento. Não ficar remoendo, vivendo aquilo, discutindo. André, você acha que nesse caso, que foi um caso que nós passamos também, a grande maioria dos magnetizadores passa, você acha que você tem a percepção que rola um pouquinho de ciúmes em relação ao trabalho do magnetismo? O que é que causa essa história se repetir tantas vezes com tanta gente, né? Foi uma história que aconteceu... Essa não aceitação do magnetismo dentro da casa espírita. Aconteceu, por exemplo, com a Adilson, ele saiu, aconteceu comigo, acontece com várias outras pessoas que estão dispostas a trabalhar com o magnetismo e começam a trazer essa ideia dentro da casa espírita que frequenta e, de repente, aquilo vira um grande problema. O que você acha que é o maior problema? A falta de conhecimento, a vaidade, o ciúme, não unir força para o bem, porque eu acho que é isso. Competição? Competição o tempo todo. É saber que você, quando você se direciona o seu talento, a sua vontade de fazer algo, as pessoas se incomodam. Isso é triste, está no nosso meio. Então, é muito grande a dificuldade hoje, eu imagino, do estudo, do conhecimento, conhecer a si mesmo. Tem uma dificuldade isso, eu encontrei isso, porque no magnetismo você tem que estudar e se analisar, saber o teu potencial. Nós temos um potencial, todos. E muitos não querem estudar, saber qual é o seu potencial, qual é o seu. Aí quando um outro faz isso, começa a estudar e sabe que você tem esse potencial, que Jesus já falava sobre isso, eles vão te cortam. Aí que entra os ciúmes, aí que entra a inveja. A inveja, o ciúme. E não estudam.
E Cleves, e aí? Termina a história da Andréia contando aí pra gente essas dificuldades que você teve, que vocês tiveram, e como é que foi essa iniciativa de abrir uma casa espírita, porque muita gente sofre dentro de uma casa espírita em relação aos preconceitos que existem dentro do magnetismo, e na grande maioria das vezes nunca porque não está dando certo, muito pelo contrário, é porque está dando certo demais. As pessoas começam a ir para a casa espírita procurando magnetismo, os outros grupos ficam com ciúmes dessa procura, e muita gente que tem problema às vezes abandona a casa espírita ou fecha o trabalho de magnetismo por não ter coragem de abrir, né, a sua própria casa espírita. Eu queria ouvir de você como é que foi essa iniciativa aí para abrir essa casa espírita. Nós citamos em uma outra fala nossa, uma frase de Gandhi, que nós não sabemos, Gandhi dizia que nós não sabemos o resultado de nossas ações, mas se não houverem ações, nem resultados existirão, não saberemos os resultados. Eu usei esta frase e hoje ela se torna ainda mais marcante em meu pensamento, porque esse trabalho com magnetismo começou quando nós saímos de Natal, fomos para Goiânia, e a Andréia começou sozinha, só ela. E vieram para necessidade de tratamento uma pessoa, 2 pessoas, e aí ela precisou treinar outras pessoas. E começamos o treinamento, começamos 5 trabalhadores, magnetizadores, e o número de pessoas necessitando de tratamento aumentando. Nisso nós fomos recebendo mais pessoas, o trabalho foi aumentando, fomos treinando mais pessoas, o grupo foi aumentando, o movimento na casa naquele dia para o tratamento com o magnetismo foi se tornando maior, e o grupo muito unido, muito dinâmico, muito alegre, e aquilo vai causando transtorno na casa, causando desconforto na casa, e aí começa as circunstâncias. E como foi redundar naquilo que a Andréia disse aqui há pouco, que foi... Chegou num ponto que nós nos reunimos, o nosso grupo nos reunimos e dissemos, olha, não vamos mais perder tempo, perder energia, debatendo, rebatendo e entrando em discussões estéreis. E resolvemos, então, começar o nosso trabalho. Foi assim que nós encerramos ali o trabalho, agradecemos por demais hoje, olhando de longe, nós agradecemos a dificuldade que foi criada, nós agradecemos o espaço que nós recebemos, nós agradecemos tudo o que aconteceu naquele ano, foi naqueles anos que ali passamos. Que no momento foi tão dolorido. Mas que... Foi exatamente isso que eu comentei com vocês outro dia aqui mesmo. Falei exatamente isso, que na hora parece ser uma coisa dolorida, ruim, né? Mas parece não, olha hoje, mas olha o que isso gerou. É. Uma casa inteira praticamente crescendo, voltada ao magnetismo. Então, na hora pode parecer uma coisa... O próprio Kardec falou no tempo dele, né? Que os maiores... As pessoas que mais promoveriam o espiritismo seriam os seus inimigos, né? Seus detratores. Seus detratores. Mas no caso do magnetismo, além dos desconfortos que é criado dentro da casa por causa dos resultados, tem um outro problema também, não só dentro do magnetismo, mas em todo o trabalho da casa espírita. Porque o magnetizador ele tem que ser extremamente disciplinado, né? Primeiramente, o magnetizador ele tem que fazer um processo de renúncia muito grande, não beber bebida alcoólica, 0. Isso no Brasil é inconcebível, né? Aqui também, né? Ele tem que se autoconhecer, né? Ele tem que começar a estudar sobre magnetismo, anatomia, fisiologia. É um trabalho de endurance. Como é que fala endurance em português? De muita resistência física, certo?
Doação física. E as pessoas veem aquilo, meu Deus do céu, mas para que isso e tudo? Isso é demais. Eu não consigo fazer isso, porque acontece nos grupos, né? Entram 4, 5, 6, só fica 1, 5 sai, porque não consegue ter resignação no trabalho por causa dessa disciplina. De um seminário de 50, você consegue 1, 2. É verdade. Sim. Aí, A mesma realidade nossa. Você Exato. faz um seminário, às vezes, de magnetismo em 50 pessoas. Na hora que você avisa os requisitos, as coisas que tem 1, 2, que realmente fica. Mas eu costumo dizer para os meus magnetizadores, graças a Deus por aquele que ficou, Sim. né? Que é mais um magnetizador na Terra, né? Sim, Mais um pra somar. magnetizador para... mas quando Pra o trabalho começa com o magnetizador, ele começa a se envolver com aquele paciente, realmente fazer parte da vida daquela pessoa que está vindo ali procurar ajuda, é isso que sustenta o magnetizador. Então, toda essa resignação, essa renúncia é compensada ali na hora que aquela pessoa está deitada ali na sua maca, de te dando extrema confiança, né? Eu estou precisando de ajuda, por favor, me ajude. Mas em todos os trabalhos na casa espírita, a gente vê na mediunidade e outros, né? Se não houver essa disciplina, os trabalhos não crescem e não dão resultados. É frágil. É frágil. É frágil. É tão interessante isso, porque quando a gente aplica o passe magnético, quando você tem um tempo necessário para entrar em relação magnética, você sente o que ele está sentindo. Isso que é o interessante. A empatia, né? É você sentir isso, porque poderia ter o papel invertido. Na hora que você está ali aplicando o passe, eu estou sentindo o que ele está sentindo, eu poderia estar deitada naquele momento. Poderia ser eu. Sim. E nisso acaba você mexendo com a tua moral, com o teu potencial de amor com o próximo. É uma grande caridade, Sim, na verdade. Porque você interage. É muito difícil, porque quem de nós aqui ficamos sem dor? Todo mundo já sentiu dor, em algum momento da vida. E é difícil. E muitas vezes o magnetizador, por carência de trabalhadores, de magnetizadores, ele bota a dorzinha dele do lado ali, minha filha. Sim. E vai trabalhar. E vai bota a dor, trabalhar. trabalha com dor nas costas, às vezes aplica 2, 3 passes e fica ali com sai de lá com dor nas costas, mas ele é o amor pela causa, né, que faz com que eles... E não é um trabalho para realmente qualquer um, né? É um trabalho que realmente requer muita disciplina e o amor, né? Amor ao outro e amor a si próprio. E quanto mais você penetra, você começa a trabalhar, mais você começa a entender o verdadeiro significado da reforma íntima. E aí você começa a entender e a aplicar e quando você vê, você está completamente envolvido no trabalho que você faz. E temos que tomar muito cuidado, sim, com a vaidade. É um dos grandes males, dos grandes problemas. Mas o cuidado com a vaidade não pode nos impedir de sentir a felicidade, a alegria, o prazer de servir e de sentir o bem-estar que o outro relata. Hoje eu tenho tido um esforço e uma cautela muito grande para diferenciar, porque eu fico feliz quando a pessoa relata que está tendo melhoras. E você poder estar ali participando daquela sensação, daquele sentimento de bem-estar da pessoa, é uma alegria, te faz feliz, nos faz feliz. Exatamente, com certeza. Isso é uma coisa que a gente também não pode se privar, né? E com a prática, a gente percebe que durante essa troca de energia, tem algo que ao longo assim, dos estudos e da prática do magnetismo, eu vejo que o meu magnetismo pessoal está melhorando. Porque cada um tem seu magnetismo pessoal, né? Então, eu sinto que eu consigo ser melhor. Mas como isso? Fazendo
Isso faz com que o meu olhar fique melhor. O meu direcionamento da palavra... Mas é o exercício. É o exercício. É o exercício. E você vai exercitando, ele vai se desenvolvendo. Isso. Que Como todos nós tudo. temos. É. Um magnetismo pessoal. Isso é importante. É como se fosse um músico, né? Ele vai aprendendo as primeiras notas e depois vai colocando tudo. A sua sensibilidade vai se tornando mais aguçada. E o magnetismo pessoal é uma coisa que é muito pouco estudada até no meio do nosso meio, né? Dos magnetizadores. A gente não consegue perceber que nós temos esse magnetismo que é nosso, né? Mas não está só na cabine do passe, está nas relações com as pessoas, está nos olhares, está em outros trabalhos, está na sua vida. E você vai desenvolvendo isso, e aí você desenvolve, por exemplo, a capacidade do magnetismo pessoal através de um olhar carinhoso que você dá para uma pessoa, e a pessoa acaba se sentindo melhor. Você não fez nada, você só olhou, você só escutou, mas por você estar exercendo esse magnetismo e esse magnetismo pessoal, né, isso vai aumentando, né? Então você vê às vezes a pessoa te pedir um abraço, te pedir um colo, né? E aí você às vezes conseguir resultados que você fala, nossa, eu estou me sentindo tão melhor. Mas é por causa desse desenvolvimento, desse magnetismo pessoal. Que cada um de nós carrega. Isso. E o que o Cleves disse em relação à reforma íntima, eu acho que a gente não pode mais ficar no melindre, na vaidade, porque você, como magnetizador, você também precisa aplicar essa transformação na sua vida, todos os dias. Porque os magnetizadores do passado mesmo disseram que uma das maiores características de um bom magnetizador é a moral. A moral quer dizer o desenvolvimento de virtudes, né? Então, quer dizer, a gente não pode deixar no nosso meio, né, de magnetizadores, a questão do autoconhecimento ficar jogado, né, sem importância. Você só querer doar, demonstrar que o magnetismo dá certo, acabar se tornando vaidoso, como foi a questão que o Cleves mencionou, e de forma alguma trabalhar a sua autotransformação. Ela deve fazer parte, ela deve caminhar junto com o magnetismo. Junto durante o trabalho, junto com o magnetismo. Eu acredito que nós estamos numa era de que precisamos praticar esse magnetismo. Nós não podemos mais ter tanta dúvida assim. Duvidar, né? Isso é a falta do autoconhecimento. Agora é a hora do executar com responsabilidade. Saber do teu potencial. Não podemos mais chegar ao ponto de ter dúvida. Já foi muito bem claro isso. Entende? Isso é difícil para um magnetizador ser tão frágil de não acreditar. Eu acredito, agora é execução. Exato, e parar, né? Você escuta muito dentro das casas espíritas a famosa frase, quem sou eu? Entendeu? Eu acredito que essas frases são faladas mais de preguiçosos, né? Eles põem essa frase na frente porque não querem se colocar à frente do trabalho, entendeu? Quem sou eu isso? Eu não sou Jesus, né? Mas deveria ser, né? Nós estamos aqui para desenvolvendo no caminho. Mas essa frase, quem sou eu? Para muita gente, eu não tenho condição, mas todos nós temos condição de fazer esse trabalho, todos nós. É claro que não vai começar igual os grandes magnetizadores, mas tudo vai desenvolvendo. Né? Todo o trabalho dentro do centro é desenvolvido, o magnetismo é um. E agora não tem coisa melhor no mundo de você poder interagir com o seu irmão, né, em Deus, de humanidade, nesse nível energético.
Por isso que é importante a gente conhecer sobre esse magnetismo. Porque em muitas situações da vida, a gente sente algo pelo outro, mas a gente não sabe o que é. Sente algo pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela prima, quem que for, mas a gente não sabe o que é esse sentimento ainda, né? E esse magnetismo pessoal, ele tem que ser estudado, ele tem que ser conhecido pelas pessoas para que as pessoas possam se conhecer mais profundamente. Exatamente, isso é um bom ponto. Agora, mudando um pouco de assunto, né? Já que o pessoal, eu não sei se acontece com você, Andréia, mas a grande maioria dos e-mails que eu recebo em relação ao magnetismo, tem sempre alguém me fazendo perguntas em relação ao tato magnético, né? E aí eu gostaria que você narrasse a sua experiência com o tato magnético, depois o Cleves dizer a dele também, para o que é que você sente, você, Andréia? É uma visualização, é uma sensação? Como que você descreve essa questão do tato? E como começou, né? É interessante isso, começar assim, o início. O início. A gente, quando faz o primeiro curso, no caso eu fiz o primeiro seminário com Jacó, então quando falava do tato, aquilo já me deixava com medo. Porque eu não sabia o que era aquilo. Eu tinha um certo medo. Isso é interessante a gente quebrar isso logo no início, desse medo, dessa busca tão intensa de sentir. Quando eu comecei a me desligar dessa busca, porque o outro sente isso, porque eu sinto assim na mão, porque eu vejo isso, você começa a Cobrar. Demais. E de não achar que seu passe é interessante, porque você não está sentindo o tato. Então, quando eu comecei a realmente, naquele momento, na hora do passe, me integrar por completo ao assistido, Andréia e o assistido, entrar nessa relação magnética, eu comecei a primeiro a perceber nas mãos. Você não acha que às vezes a relação magnética em muitos magnetizadores é uma coisa muito mecânica, onde não há um envolvimento energético com o paciente? Ou seja, a pessoa chega lá, vai no coronário 3 vezes, sente uma pequena sensação e aí segue o VAR. Então, eu achei muito interessante, enquanto você disse, enquanto eu não penetrei no assistido, né? O que seria isso para você? Que sensação é essa? Então, a relação magnética, hoje eu associo ao magnetismo pessoal. Não só essa coisa Exatamente, de buscar porque essa coisa de buscar o chakra, na Isso. minha opinião, está ficando mecânico demais, sem envolvimento. Eu tento entrar em relação magnética afetivamente. Eu quero encontrar essa empatia, sentir, eu busco a percepção, mas a relação magnética é na hora que você quer algo, fazer o bem, e você consegue. E naquele momento é tão interessante, é como ele abrisse a porta para você entrar na casa dele. Isso para mim é mais uma relação magnética do que só o buscar o chakra. É o sentir. É o experimentar. O experimentar. Eu consigo senti-lo e sentir uma paz. Eu gosto de estar fazendo. Então, eu sinto que eu vou conseguir alguns pontos específicos. Agora, o tato não foi assim de uma hora para outra. Tem alguns que têm magnetizador que tem um tato natural, sente, era muito, assim, sutil, frágil. Mas mesmo na fragilidade, sendo sutil, é importante, não se perde. Então, foi com a prática. Foi praticando. E você se lembra o primeiro dia que você teve realmente aquele tato? Lembro, cheguei. Todo mundo lembra. E leva até um susto. De tanto buscar, de querer saber, você acaba desconfiando quando sente. E quando junta um pouco da dupla vista,
Fala dessa experiência, como que é, do tato com a dupla vista, Isso. O que é? Primeiro, quando eu iniciei, eu tentei achar pelo tato os centros de força. Para mim era muito mais fácil encontrar o ponto no centro de força. Depois, quando eu tinha a percepção do centro de força, eu fui para os órgãos. Eu comecei a associar os órgãos. Quando eu comecei a associar os órgãos, é onde eu tive uma dupla vista, rápida. Eu percebia algo nos órgãos. E o que é essa dupla vista? Descreve o que é. Era uma imagem que te aparecia a cabeça? Sim, a imagem vem muito rápida, mas muito nítida. Que no início você tem dúvida da dupla vista também. Olha como é que você trava. Inseguro, porque você... Será que foi isso mesmo que você viu? É isso? Você se questiona, mas é interessante que faz com que você busque o estudo. Porque naquele momento, quando você começa a analisar um fígado, e aí você percebe que tem algo estranho numa parte do fígado, você vai buscar que parte é aquela do fígado. Aí você já começa a associar o centro de força. Está passando energia do centro de força para aquele órgão? E foi dessa maneira, só que é a prática. É foco. É naquele momento você se entregar e buscar. Quando eu falo em foco, eu falo em conversar realmente com o corpo, o organismo. Eu converso. As células são educáveis. Eu posso educar minha célula. Se naquele momento você entrou em relação, você está conseguindo chegar àquela pessoa que você está tratando, eu converso e eu gostaria de educá-la também, a se comportar de uma outra maneira. Eu direciono. Só que isso é foco. Muitas pessoas não têm esse foco. Na mesma hora que já está analisando algum centro de força, vamos dizer, está no pulmão, daqui a pouco já está pensando no dedo do pé. Isso perde foco. Por quê? Simplesmente você viu que tinha uma ferida lá no dedo do pé, mas você está no pulmão. Aí já está aqui no pulmão e pensando, o que eu vou fazer no dedo? Isso perde foco. Então, para o magnetizador, é interessante de estar no local, sentir o local, depois eu resolvo ali. Isso no meu caso. E quando você diz que você conversa, uso do foco, por exemplo, você está no fígado e você pergunta o que está de errado com você, o que está acontecendo com você? Sim, porque isso também faz com que eu tenha o foco. Porque a mente... Para te ajudar, para a mente não voar. Porque é um passe de 20... Porque eu estou dizendo isso interessante para você, que isso é uma coisa que eu uso também. Sim. Às vezes, quando eu quero descobrir algo que eu não estou descobrindo, que tem algo mais fácil, eu estou passando a mão ali, eu falo, conversa comigo, aponta para mim, o que está de errado com você, me mostra um caminho para que eu possa te ajudar. E isso faz com que a gente tenha foco, porque você aplicar um passe de 20, 30, 40 minutos, aonde está a sua mente? No meu caso, eu preciso trazer a minha mente para aquele local. Então, quando você faz esse diálogo, né, como assim dizer, com aquela célula, com aquele... te responde. É sutil, mas te responde. Faça uma vez, faça a segunda vez, a terceira você vai sentir que algo vai te responder. Isso é muito interessante. E você, Cleves, o que você tem aí da sua experiência com o tato? Ao lermos o livro dos Médiuns, ali no capítulo 2º, o Sr. Allan Kardec diz que há uma dificuldade de nós analisarmos a ciência do Espiritismo com as mesmas características ponderáveis da ciência comum, pelas questões imponderáveis da própria matéria espiritual, digamos assim. Então, cada um vai ter uma maneira de sentir, de entender e de perceber as coisas. Eu, pela minha formação acadêmica, eu preciso encontrar explicações um pouco mais racionais para eu entender e aceitar melhor certas coisas. Então, quando eu ouvi falar e entrei pelo caminho do magnetismo, eu procurei tirar um pouco o magnetismo do caminho do misticismo. Parece que quando você ouve falar do magnetismo, parece algo místico. E quando nós fomos ler a Gênese para entender um pouco melhor, nós
vimos ali, como descrição, como descrito pelos espíritos, que intrínsecos no éter, na matéria primitiva, existem as forças que regem o comportamento da natureza aqui no nosso globo. E dentre essas forças estão a afinidade, a atração, a eletricidade e o magnetismo. Então eu compreendi que o magnetismo não é algo místico, é uma lei da natureza, uma lei divina, e que rege o comportamento de toda a matéria. Então, quando eu estou ali a perceber, a entrar em relação magnética e a perceber através do tato, eu costumo analisar como se estivesse um amperímetro a medir a voltagem de uma corrente, de uma rede elétrica. Quando você entra em relação que você percebe ali naquele instante, é como se você encontrasse a voltagem natural daquele ser. E quando você está a passar a mão, você consegue perceber a diferença de potencial elétrico em determinado ponto. E ali você tem aquela diferença da normalidade daquele corpo, digamos assim, em que em determinados momentos há uma concentração, em outro lugar há uma carência, consequentemente irá ter uma modificação do padrão vibratório daquele ser, daquele ali. E aí você começa a ter, cada um desenvolve a maneira para perceber essa diferença de potencial elétrico. Alguns aquecem, adormecem, enfim. E este é uma maneira que eu desenvolvi quando estava começando o registro da percepção do tato, para eu notar essas diferenças. E com o caminhar do trabalho, do desenvolver do nosso trabalho, do nosso processo evolutivo, como no início não tinha, foi uma necessidade muito grande do silêncio. Não do silêncio do barulho, digamos assim, mas o silêncio do nosso ser, das nossas percepções, da expansão do nosso campo, para que você aumentasse a capacidade de percepção dessa diferença de potencial. Interior. Um silêncio interior no momento em que está ali. É você, a pessoa que está ali deitada à sua frente, e toda a assistência espiritual. Então você precisa ter um foco, um silêncio para que você consiga perceber. E a aplicação do passe, do tato, ele é essencial no transcorrer do que irá acontecer dali para frente, do que você irá fazer. E talvez seja essa a grande dificuldade das pessoas, está todo mundo buscando um padrão dentro do tato magnético, né? E esse padrão talvez não exista, cada um seria buscar esse padrão, buscar esse envolvimento com a pessoa que estar ali do seu lado, buscar esse silêncio, buscar essa relação, buscar essa experiência. E aí você vai buscando isso ao invés, porque é como se eu vejo que às vezes as pessoas que estão iniciando, elas estão buscando um atalho. Elas querem sair daqui e ir para cá. Então, elas querem ter a percepção de uma pessoa como Jacomelo, por exemplo, né? Que tem um dos tatos mais impressionantes que eu já vi. Então, aí a pessoa quer pular daqui, quer pular daqui. Então, ela não quer ter a paciência, porque ela quer fazer a coisa mecânica, né? Vou chegar lá, vou só enquanto no casco. E ele quer sentir tudo, mas não. Se você não tiver o silêncio interior, se você não calar um pouco a mente, se você não buscar a relação com você, com aquela pessoa, dois seres ali espirituais, com dois perispíritos, né? Buscando toda essa questão de sem a ansiedade de querer sentir. Mas aí é onde eu volto a Kardec. Ele, na introdução do Livro dos Espíritos, ele relata que houve uma solicitação muito grande para que ele editasse um manual de como falar com os espíritos. E ele editou realmente,
mas ele publicou realmente, mas ele diz lá na introdução que não iria reimprimir, que quem quisesse esse manual teria que ler todo o livro dos médiuns. E eu acho muito interessante porque, dada a seriedade, é necessário que você não resuma aquilo ali no manual, mas que você leia todo o livro dos médiuns para que você entenda a seriedade, a responsabilidade, a complexidade de se comunicar com os espíritos. De mesmo modo, devemos proceder quanto ao magnetismo. Devemos ter um vasto domínio de toda a experiência, de toda a teoria, de todo o conhecimento que requer a prática e o desenvolvimento do magnetismo, para que você, no momento que estiver frente à pessoa que está necessitando, você não tenha dúvidas. Você seja um instrumento, mas um instrumento adequado, já pronto, capacitado. Mas que, olhemos a dificuldade, mas que não esperemos estarmos prontos para começar. Porque o ficar pronto é a lapidação do processo todo, né? Devemos começar. E o interessante é que o que eu vejo do meu início, claro que eu não estou no fim, estou bem no início, mas esse tempo que é o mais precioso. Tudo que eu fiz, esse tempo. Que a gente não precisa quebrar essa etapa de estar aqui, ser o Jacó, e achar que, né? Comecei agora, eu vou ser o Jacó. Esse tempo para chegar a Jacó é o que é o melhor, é o aprendizado. Que é o mais curioso. É o mais curioso, é o necessário para a gente, né? E nunca, mesmo aqueles que não têm o tato, nunca desacreditar que o passe não esteja correndo. Exatamente. Eles... E identificar para você mesmo, acho que as perguntas têm que ser assim, o que é que eu não estou fazendo porque eu não estou conseguindo tato, né? Aonde que está o meu esforço nesse sentido que a gente colocou, né? E o que é que eu posso fazer, porque ele existe, essa capacidade existe, né? O que é que eu posso fazer para melhorar e usar essa oportunidade no momento do passe. Bom, a gente já terminou os nossos minutos, né? O Edson está fazendo sinal aqui para mim. Deixar o Edson encerrar. Infelizmente o tempo também nos faz pedir para parar, né? E eu gostaria de agradecer a vocês dois, a Andréa Ignâncio e o Cleves Silva. Muito obrigado pela participação de vocês, muito proveitosa, eu acho que o nosso público vai adorar, como eu gostei. É mais um aprendizado com o magnetismo. Gostaria que viesse mais vezes. Obrigada. E gostaria de agradecer a Daniel Moretti. Muito obrigado. Ao Luiz Rocha. Sempre um prazer. E a esposa dele, a Ionara Rocha. É sempre um grande prazer. E aqueles que gostaram do nosso podcast, é só dar um like nas nossas redes sociais e mandar um e-mail pra gente, que é o podcastbss@gmail.com. Eu sou o Edson Filho e até a próxima.